Bom, vamos continuar a corrigir. Agora a gente vai corrigir os exercícios do número 11 até o número 20. Os elementos A, X, não deu número atômico, B, X mais 1, ou seja, é um número atômico acima do A, e C, X mais 2, é um número atômico acima do B e um número atômico 2 acima do A, ou seja, são elementos com número atômicos consecutivos, né? Por exemplo, se o A tem número atômico 10, o B vai ser 11 e o C vai ser 12. Então, são números atômicos consecutivos. Pertence ao mesmo período da tabela periódica. Sendo assim, se B é um halogênio, então B é um halogênio. Halogênio pertence à família 17 da tabela periódica. Se é família 17 da tabela periódica, aí eu vou ter o A, que vai estar antes do B, né? E o C, que vai estar depois do B. Ou seja, o A pertence à família 16 da tabela periódica, o B à família 17 da tabela periódica e o C à família 18 da tabela periódica. Ou seja, B é um halogênio, A vai ser um calcogênio e C vai ser um gás nobre. Então, resposta vai ficar letra E. A é um calcogênio e C é um gás nobre. Questão 12. Considere as descrições dos elementos químicos a seguir. Item 1. Um metal alcalino terroso do sexto período. Olhando aqui na tabela periódica, metal alcalino terroso pertence à família 2 da tabela periódica. E do sexto período, tá aqui, então, o elemento da família 2 do sexto período é o bário. Então, já dá para eliminar 3 alternativas. Eu posso eliminar a letra A, que é o rádio pertence ao sétimo período, a letra B, que é o estrôncio, que pertence ao quinto período, e a letra C, que é o cálcio, que pertence ao quarto período. Então, fica entre a letra D e a letra E. Item 2. Gás nobre do terceiro período. Gás nobre pertence à família 18 da tabela periódica. Terceiro período é o argônio. Então, a resposta vai ficar a letra D, que é bário, argônio. Aí, o actínio com maior número de massa. Actínio, ele pertence à família 3 do sétimo período. O maior número de massa é o laurêncio, que o número atômico é igual a 103. Tá ali. Aí eu tenho o semimetal, não tem mais semimetal, tá? Hoje em dia só é metal ou ametal, tanto que essa tabela ela é colorida de forma que a gente tem os metais e os ametais. O semimetal do grupo 3A, que também não faz mais essa nomenclatura de A e B, é só a nomenclatura de 1 até 18. Então, é o boro, símbolo B. E o calcogênio, que é da família 16 do quinto período. O elemento da família 16 do quinto período é o telúrio. Então, a resposta vai ficar letra D, bário, argônio, laurêncio, boro e telúrio. Questão 13. Segundo o Centro de Tecnologia Mineral, cerca de 70% dos metais pesados e demais elementos potencialmente tóxicos encontrados em lixões e aterros sanitários são provenientes de equipamentos eletrônicos, entre eles computadores, celulares e baterias descartadas, que contaminam o solo e os lençóis freáticos, colocando em risco a saúde pública, pois causam muitas doenças graves e a grande maioria também é cancerígeno. A tabela a seguir apresenta alguns elementos. Então, ele te dá alguns elementos químicos nessa tabela a seguir. Aí ele fala, os elementos químicos que pertencem à família dos calcogênios. Lembra que a família dos calcogênios pertence à família 16 da tabela periódica. Então, vamos contar até chegar a 16. Eu tenho a família 1, a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, aí cheguei, 16. Quem está ali na família 16 é o selênio e o telúrio. Resposta letra B. Questão 14. Os elementos X e Y apresentam as seguintes configurações eletrônicas.
Então tá, ele pede para assinalar a alternativa que apresenta o período e a família que encontram esses elementos. Então primeiro vamos descobrir quem são os elementos químicos. Como é que a gente vai descobrir? Contando o número de elétrons da distribuição eletrônica e a gente descobre o número atômico do elemento químico. Então primeiro eu vou contar o número de elétrons de X. Então eu tenho 2, mais 2, 4, mais 6, 10, 12, 18, 20, 36. Então, o X tem número atômico 36. O elemento de número atômico 36 é o criptônio. Aqui na família 18 e no quarto período. Tá? Agora, o elemento Y, contando, eu tenho 2 mais 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12, 18, 19. Elemento de número atômico 19 é o potássio. O potássio, ele está na família 1 do quarto período. Então, ele fala, os elementos X e Y pertencem à quarta família. Não, nada a ver. O elemento X pertence à família 18 e o elemento Y pertence à família 1. Letra B. Os elementos X e Y pertencem à mesma família? Também não, cada um pertence a uma família diferente. Letra C. Os elementos X e Y pertencem ao quarto período, tá certo? Tanto o potássio e o criptônio, eles pertencem ao quarto período. O elemento X é um gás nobre, tá certo? Porque ele pertence à família 18. E o elemento Y pertence à família dos metais alcalinos, tá certo? Porque o potássio pertence à família 1. Então, resposta, letra C. Questão 15. Os átomos de um elemento químico possuem a seguinte distribuição de elétrons em subníveis e níveis em torno do núcleo. Então, vamos contar os elétrons para saber qual é o número atômico do elemento químico. Contando, eu tenho 2, mais 2, 4, mais 6, 10, 12, 18, 20, 30, 36, 38, 48, 49, 50, 51. Elemento de número atômico 51. Olhando ali na tabela periódica, o elemento de número atômico 51 é o antimônio, Sb. Ele pede a localização do elemento, ou seja, o número do período e o grupo do elemento na tabela periódica. Olhando ali o número do período, ele pertence ao quinto período da tabela periódica. E o grupo que ele pertence é o grupo 15 da tabela periódica. Então, a resposta vai ficar a letra E, quinto período e grupo 15. Questão 16. Atendente para as seguintes citações a respeito do tungstênio. Meu tio apreciava a densidade do tungstênio que ele preparava, sua refratariedade, sua grande estabilidade química. A sensação de tocar o tungstênio sinterizado é incomparável. Então, sobre o tungstênio, assinale a opção verdadeira. O tungstênio, o símbolo é W. Ele está aqui na tabela periódica de número atômico 74. Aí ele fala, letra A, distribuição eletrônica do tungstênio aí vem a distribuição inteira do xenônio, mais 4F14, 5D6. Então, a gente vai ter que fazer a distribuição eletrônica do tungstênio. O tungstênio está aqui na família 6, no sexto período. Número atômico 74. Então, vou distribuir até chegar ao 74. Então, vai ficar 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2, 4D10, 5P6, 6S2, 4F14 e 5D4. O gás nobre que vem no período anterior do tungstênio, ou seja, o tungstênio pertence ao sexto período. O gás nobre, que é o elemento da família 18, que pertence ao quinto período, é o xenônio. O xenônio tem número atômico 54. Eu coloquei dentro desse retângulo em amarelo
o somatório até chegar a 54. Então, se você somar 2 mais 2 mais 6 mais 2 mais 6 mais 2 mais 10 mais 6 mais 2 mais 10 mais 6, vai dar 54. Ou seja, essa daí está correspondendo à distribuição eletrônica do xenônio. Então, a gente pode escrever o xenônio entre colchetes. E agora, como é que a gente faz a outra distribuição? O que sobrou, que corresponde ao tungstênio, a gente coloca em ordem crescente de camadas, ou seja, a gente tem a sexta camada, que é o 6s2, a quarta camada, que é 4f14, e a quinta camada, que é 5d4. Então, em ordem crescente de camada. Então, primeiro vem a quarta camada, então escreve 4f14, aí depois do 4 vem o 5, então escreve 5d4, e depois do 5 vem o 6, então escreve 6s2. Então a letra A está errada, porque ele fala que a distribuição eletrônica do tungstênio vai ser a distribuição do xenônio mais o 4f14 e 5d6. Não, é 4f14, 5d4 e 6d2. Letra B, pertence ao grupo 5 da tabela periódica. Não, também está errado, porque ele pertence ao grupo 6 da tabela periódica. Letra C, é um metal de transição com alto ponto de fusão. Metal de transição está certo, mas o alto ponto de fusão não tem como você falar, né? Se ele tem alta temperatura de fusão ou não, porque ele ainda não disse. Não, ele não falou nada no... Não, ele não falou nem nada no enunciado da questão. Então, a letra C vai ficar em stand-by. Então, vamos na letra D. Localiza-se no quinto período da tabela periódica. Não, está errado. Ele não está localizado no quinto período. Ele está localizado no sexto período da tabela periódica. Então, a resposta vai ser letra E. Ele é um metal de transição porque ele pertence à família 6. Lembra que os metais de transição são os elementos que estão desde a família 3 até a família 12. E ele tem uma alta temperatura de fusão. Lembra que fusão é quando passa do estado sólido para o estado líquido. Então, resposta, letra C. Questão 17. Eu tirei uma parte dessa questão porque ela é muito grande, tá? É uma questão da UERJ. Ele falou alguma coisa antes, aí depois ele fala. Esses resíduos foram gerados da obtenção de um minério composto pelo metal de menor raio atômico do grupo 8 da tabela periódica. Então, a gente tem, grupo 8. Quem são os metais do grupo 8? Ferro, rutênio, ósmio e rácio. Aí, o metal que apresenta as características descritas no texto é denominado como? Então, quais são as características que ele falou no texto? Primeiro que ele falou que é o menor raio atômico do grupo, menor raio atômico e pertence ao grupo 8. Então, a primeira coisa que você faz é verificar se só tem uma resposta com o grupo 8. Se tiver duas respostas com o grupo 8, aí você analisa o raio atômico. Se só tiver um elemento do grupo 8, então você já coloca direto a resposta. Letra A, ferro. O ferro está aqui. O ferro está no grupo 8. Então, por enquanto, o ferro pode ser a minha resposta. Vamos verificar. Alternativa B, o zinco. O zinco está no grupo 12, então ele não pertence ao grupo 8, então não pode ser o zinco. Letra C, sódio. O sódio pertence à família 1 da tabela periódica e não à família 8, então não pode ser o sódio. E letra D, o níquel. O níquel pertence à família 10 da tabela periódica e não à família 8, como ele quer. Então, a resposta vai ficar letra A, ferro. Questão 18. Os calcogênios também tem um monte de coisa escrita, tá? Eu tirei. Aí, ele fala mais alguma coisa que eu não sei o que é. Enzimas especializadas, tá? De acordo com a tabela periódica, família dos calcogênios assinale a alternativa correta. Então, a gente quer a resposta em relação à família dos calcogênios, que é a família 16 da tabela periódica. Então, na família 16, a gente tem o oxigênio, o enxofre, o selênio, o telúrio, o polônio e o livermório. Tá. Letra A. Dentre os calcogênios, o polônio apresenta a maior eletronegatividade.
A eletronegatividade é o contrário do raio atômico, ou seja, quanto menor o raio do elemento, maior a eletronegatividade. E quem apresenta o menor raio dos calcogênios é o oxigênio, que ele apresenta apenas 2 camadas. O polônio, ele apresenta 6 camadas, então o raio dele é grande, ou seja, a eletronegatividade dele é baixa. Então tá aqui, é o oxigênio que apresenta a maior eletronegatividade, não o polônio. Letra B. Dentre os calcogênios, o oxigênio apresenta o maior raio atômico. Então, a gente viu que não, o oxigênio vai apresentar o menor raio atômico, porque como ele pertence ao segundo período, ele apresenta 2 camadas. Então, ele apresenta o menor número de camadas, apresenta o menor raio. Letra C. Além do oxigênio, enxofre e selênio, tá certo? Também fazem parte da família dos calcogênios, telúrio e polônio. Tá certo, ó, tem o telúrio e o polônio. Tem esse outro aí que sintetizaram há pouco tempo. Então, resposta, letra C. Questão 19. O brometo de potássio, que a fórmula é KBr, é um importante sal anticonvulsivante utilizado tanto em humanos como em cães. Quando comparados os elementos que constituem bromo e potássio, podemos dizer acerca de suas propriedades periódicas. Então, toda vez que ele falar de propriedades periódicas, a primeira coisa que você vai fazer é sempre identificar o número do período do elemento químico, porque o número do período vai equivaler ao número de camadas dos elementos para a gente identificar quem tem o maior raio e quem tem o menor raio, porque todas as propriedades periódicas vão ser ao contrário do raio. E se você tiver os elementos no mesmo período, você identifica um número atômico, porque o número atômico vai ser o contrário do raio, ou seja, eu tenho um raio grande se eu tiver um número atômico baixo, e eu tenho um raio pequeno se eu tiver um número atômico alto. Então, a gente tem o bromo, primeiro potássio, símbolo é o K, que está aqui na tabela periódica, ou seja, ele está na família 1 no quarto período. Se ele está no quarto período, quer dizer que ele tem 4 camadas, tá? 4 camadas e o número atômico 19. Aí agora o bromo. O bromo, ele pertence à família 17 da tabela periódica. Ele também está no quarto período da tabela periódica, ou seja, ele tem 4 camadas e o número atômico dele é 35. O bromo é um metal. Não, tá errado. O bromo, como está no quadradinho amarelo ali, ele é classificado como ametal. Tá, o potássio é um semimetal. O semimetal não existe mais, tá? Mas, mesmo assim, o potássio é um metal. Também tá errado. Letra C. O potássio apresenta um raio atômico maior do que o do bromo. Para o potássio, como os dois têm o mesmo número de camadas, eu vou ter que olhar o número atômico. O número atômico é o contrário do raio. Para o potássio apresentar um raio atômico maior do que o bromo, o potássio tem que apresentar um número atômico menor do que o bromo. O número atômico do potássio é 19 e o número atômico do bromo é 35. Então, tá certo. Como o número atômico do potássio é menor, o raio dele é maior. Então, a gente tem aqui, ó, maior raio. Para o mesmo número de camadas, eu tenho que olhar para o número atômico. Quanto maior o raio, menor o número atômico. E como o potássio apresenta um menor número atômico, ele vai apresentar um maior raio. Então, resposta, letra C. Questão 20. O oxigênio, silício, alumínio, ferro e cálcio são os 5 elementos mais abundantes na crosta terrestre. Considerando a posição desses elementos na classificação que apresenta a maior eletronegatividade. As setinhas ficaram ali, mas daqui a pouco vai ficar tudo normal. Então, a gente tem, primeiro, o oxigênio. Ó. Sempre quando fala de propriedades periódicas, que no caso, a propriedade periódica que a gente está falando aqui é eletronegatividade, a gente vai determinar o número do período do elemento e se eles estiverem no mesmo período, porque aí a gente vai determinar o número de camadas, aí a gente olha o número atômico do elemento químico. Então, primeiro, o oxigênio. Oxigênio, o símbolo é O.
né? Ele está ali na família 16, no segundo período da tabela periódica, ou seja, se ele está no segundo período, quer dizer que ele tem 2 camadas. E o número atômico do oxigênio é 8. Aí o segundo, o silício, Si, ele está ali na família 14, no terceiro período da tabela periódica. Se ele está no terceiro período da tabela periódica, quer dizer que ele tem 3 camadas. Olhando o número atômico do silício, é 14. E eu tenho o alumínio, que o símbolo é Al. Ele está também no terceiro período da tabela periódica. Se ele está no terceiro período da tabela periódica, quer dizer que ele tem 3 camadas. E o número atômico do alumínio é 13. O ferro está no quarto período da tabela periódica, então quer dizer que ele tem 4 camadas, e o número atômico do ferro é 26. E finalmente o cálcio, que o símbolo é Ca. Ele também está no quarto período da tabela periódica, apresenta 4 camadas e o número atômico é igual a 20. Então a gente tem um elemento com 2 camadas, que é o menor de todos, lembrando que o raio é a distância do núcleo até a última camada. Então, quanto menor o número de camadas, menor o raio, quanto maior o número de camadas, maior o raio. Eu tenho o silício e o alumínio que apresentam o mesmo número de camadas, então se ficar entre o silício e o alumínio, a gente tem que olhar para o número atômico. E a mesma coisa com o ferro e o cálcio, que apresenta o maior número de camadas, eu tenho que olhar para o número atômico. Aí ele pede o que apresenta maior eletronegatividade. O que apresenta maior eletronegatividade, todas as propriedades são ao contrário do raio, ou seja, vai ser o elemento que apresenta o menor raio. E aquele que apresenta o menor raio vai ser o que apresenta o menor número de camadas. Só que antes disso, a gente tem os elementos que possuem camadas diferentes, ou seja, o menor raio vai ser aquele que apresenta o menor camada, e tem os elementos com camadas iguais, aquele que apresenta o menor raio, que vai ser o que apresenta o maior número atômico. Bom, a gente só tem o oxigênio com 2 camadas, então quer dizer que ele apresenta o menor raio. Então, se ele apresenta o menor raio, entre esses, o oxigênio é que vai apresentar a maior eletronegatividade. Então, resposta, oxigênio. Bom, então a gente encerra esse vídeo por aqui e o próximo vai ser da questão 21 até a questão 31, tá?